Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao plenário da Câmara Municipal de Araraquara, onde acontece a audiência pública para discutir alterações no plano diretor do município de Araraquara. Estamos ao vivo pelo canal 17 da rede digital da NET, também em tempo real pelas plataformas digitais da Câmara Municipal de Araraquara, no Facebook, no YouTube e no site www.cmararaquara.sp.gov.br. A Prefeitura Municipal de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, convocou os interessados para esta audiência pública para apresentação do anteprojeto que propõe alterações no plano diretor com foco na região noroeste do município. O objetivo do anteprojeto é explicar as propostas de alterações pontuais no plano diretor com base em estudos que apontam problemas nas áreas de meio ambiente e de mobilidade urbana. Para a composição da mesa que vai conduzir os trabalhos desta audiência pública, vamos receber o vereador desta Casa de Leis, Édio Lopes, vice-presidente da Câmara. Também a esta mesa, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Sálua Cairuz Manuel Poleto. O coordenador executivo de Planejamento Urbano, Aderson Passos. E o coordenador executivo de Mobilidade Urbana, Nilson Carneiro. Presentes também a esta audiência pública, vereadores desta Câmara Municipal de Araraquara, Lucas Greco, primeiro secretário da mesa diretora, e também Jefferson Iachuda. Como esta audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, é importante que todas as falas, todos que precisarem se pronunciar, que, por favor, o façam ao microfone, seja aqui nesta tribuna ou o microfone que está colocado aí junto ao público. Afinal de contas, fica o registro da ata eletrônica desta audiência, que é o vídeo, e também para que as pessoas que estão acompanhando esta transmissão possam ouvir o pronunciamento. Vamos lá, então, começando esta audiência pública, com a palavra, vereador Édio Lopes. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero rapidamente aqui fazer uma saudação à sala, aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Aderson Passos, coordenador executivo para Planejamento Urbano, e o Nilson Carneiro, coordenador executivo de Mobilidade Urbana. E a vocês aqui presentes para esse debate, para essa discussão. O vereador, agradecer a presença também do vereador Jefferson Iachuda, o vereador Lucas Greco e vocês aqui presentes. Esta é a primeira audiência pública para debater essa revisão do plano diretor, é isso, né? Alteração do plano diretor. Pela lei, hoje a Prefeitura apresenta a proposta para a Câmara Municipal e para a sociedade, e depois nós, vereadores, articulamos de novo uma nova audiência pública para fazer um novo debate com a sociedade. Então, a gente rapidamente vai passar a palavra aqui, acho que primeiro para a sala, para fazer a explanação, depois até a gente abre para vocês, para a gente fazer os questionamentos da população, nessa primeira apresentação do projeto. E depois, no outro momento, aqui a Casa também fará uma nova audiência pública com os vereadores, com a sociedade, para a gente aprofundar de novo o debate dessa mudança. Então, com a palavra, a nossa secretária, a Sala. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa, o vereador Édio, que gentilmente está presidindo essa audiência pública, os meus colegas de trabalho, Aderson e Nilson, outros colegas aqui, e apresentar essa proposta de alteração. Ela tem um foco específico. Uma alteração de plano diretor, ela precisa ter um embasamento na realidade do que está acontecendo na cidade hoje, tanto em problemas urbanos que a gente precisa resolver, como em possibilidades de desenvolvimento e crescimento da cidade. Existem alguns gargalos, né? Alguns problemas específicos no município que eles estão sendo diagnosticados há algum tempo, e nós temos hoje condições de poder falar sobre eles e propor algumas soluções
ainda que não seja uma revisão geral, que isso vai precisar de um diagnóstico maior, mas nós temos algumas dificuldades imediatas. Alguns diagnósticos que nós temos parciais em relação ao desenvolvimento da cidade, eles dizem respeito à mobilidade urbana e meio ambiente. Mobilidade urbana, especialmente na Rua José Barbieri Neto, que é a rua que liga a captação de água e chega até Bueno de Andrade. É uma rua histórica com problemas de acidentes e um aumento de fluxo de tráfego constante. Algumas melhorias já foram realizadas, mas essa possibilidade de melhoria ela está estagnada em função do alto investimento que precisa ser feito nessa região. E um outro diagnóstico um pouco mais completo que nós temos no município hoje são estudos e diagnósticos de disponibilidade hídrica quantitativa e qualitativa da bacia do Ribeirão das Cruzes. Esse estudo foi encomendado pelo DAI no ano passado. Foi feito o processo de licitação, contratação. Ele começou em novembro e está na fase final. Então, já foram feitos os estudos em relação à Bacia das Cruzes, apontando os principais problemas de assoreamento da bacia, que também é um problema histórico. Isso vem acontecendo desde 2003, começa a se observar um assoreamento da bacia. E algumas dessas... ela precisa de medidas específicas e algumas delas dizem respeito ao meio ambiente urbano, diz respeito ao uso e ocupação do solo. Esses estudos eles apontam algumas necessidades específicas e a gente vai mostrar em que sentido o plano diretor pode auxiliar essas adequações que nós estamos propondo no plano diretor, ela pode auxiliar na questão da Bacia das Cruzes e da mobilidade urbana. Bom, a situação da Avenida José Barbieri Neto, esses são dados coletados ao longo de tempo. Não são dados propriamente novos, mas eles indicam, hoje, uma situação bastante calamitosa nessa avenida, né? O número de veículos que transitam na via por dia, isso é período dia, são 12 mil veículos leves e caminhões de até 7 toneladas. Média nos dias de semana e finais de semana. Isso nos dois sentidos, ida e volta. Metade vai, 6 mil vai, 6 mil volta. Existem picos de horário, então existem horários que têm um tráfego mais intenso, horários que têm um tráfego menos intenso. Esse volume ele foi aferido, além de outros estudos, mas pelo número de carros que passam no pedágio de Bueno de Andrada e pelo radar na altura do Parque Planalto. O radar ele tem um horário de funcionamento de 4, 6 ou 8 horas só no período diurno, que é o período de mais intensidade. Essa via ela tem 2 modais potenciais de veículos motores e ciclistas, especialmente no final de semana. É um trajeto assim, tradicional da cidade, andar de bicicleta e até Bueno, ou pelas propriedades rurais na região noroeste do município. Hoje, a gente tem a duplicação dessa via, que ela já foi resultado de medidas mitigadoras tentando resolver e minimizar os acidentes ou o risco de acidente. Então, tem a duplicação do trecho da captação de água ao dispositivo viário da Avenida Antônio Carvalho Neto, acesso do Banespinha. A gente tem esse trecho com uma adequação viária, mas desse trecho para frente, ela é pista simples. Ela é uma via com risco potencial de acidente com vítima fatal. Nós já tivemos bastante acidentes com vítimas fatais alguns anos anteriores. Isso vem reduzindo pelas medidas mitigadoras que foram adotadas, radar, a duplicação, mas ainda é insuficiente e isso aponta, né, o acompanhamento do tráfego dessa via aponta a necessidade desse melhoramento viário e da duplicação com uma extensão bem maior. Então, a principal medida mitigadora para essa via, para resolver o problema de tráfego hoje, a gente não pode esquecer que essa via ela é de acesso, ela é usada como atalho, né, para Matão, para ida e volta, para fugir do pedágio da Washington Luiz. Ela tem uma limitação de tráfego, mas trafegam veículos leves e caminhões até 7 toneladas. A José Barbieri Neto,
essa via em vermelho. Esse é o mapa de zoneamento hoje, mostrando que ela sai da captação de água. Eu só tracejei o trecho que ela está no perímetro urbano. Então, até onde ela vai de vermelho é o perímetro urbano. Além, não é perímetro urbano, mas é limite municipal. Então, a ideia seria completar o trecho no perímetro urbano. Em preto é onde ela está duplicada hoje. Então, a gente tem um trecho de 1/3 dela duplicada, mais ou menos, faltam 2/3 para ser duplicada. Essa é uma foto do trecho dela, onde tem a duplicação. Esse canteiro central ele não é adequado para fazer retorno de automóveis, mas ele tem a função de evitar que o carro saia de um sentido e ele invada o outro sentido da pista. Então, ele tem uma função de segurança. As transposições nessa via acontecem nos dispositivos viários, né? Nas rotatórias. Fui para o lado errado. Esse é um trecho da via mostrando onde ela está, tráfego simples, né? Sem a duplicação. Essa é uma demanda antiga da cidade, é uma demanda bastante cara e ela exige investimentos pesados e uma das possibilidades é investimento público e privado junto. Outro estudo que a gente tem disponível hoje no município que aponta uma necessidade de a gente olhar com mais rigor para a região da bacia do Ribeirão das Cruzes, esse diagnóstico que foi contratado pelo DAI, estudo técnico contratado pelo DAI em novembro de 2018, com o objetivo de estudar a disponibilidade hídrica quantitativa e qualitativa da Bacia das Cruzes, realizado pela empresa Engie Consultoria e Projetos, localizada na cidade de São Paulo. Esses relatórios técnicos eles estão concluídos, especialmente a análise urbanística de ocupação do solo. A fase desse estudo hoje é de revisão dos relatórios entregues e a previsão da conclusão é 19 de julho de 2019. Então, o trabalho está na fase de entrega. Foram feitas 8 entregas parciais, falta uma que na verdade, é uma síntese de todos os relatórios entregues. O relatório 5 é o que fala mais especificamente do uso do solo e da ocupação urbana na Bacia das Cruzes. Travou. Eu estou muito apressada aqui, não está dando certo. Deixa eu... Aqui tem mapas, está pesado. Bom, essa é a Bacia das Cruzes, delimitada em azul, né? O norte não está para cima, ele está um pouquinho inclinado, mas tem a captação de águas aqui embaixo, centralizada, na parte de baixo centralizada do mapa, a região do Vale Verde bem acima, né, do mapa, e tem os córregos que fazem parte da Bacia das Cruzes, né? O Ribeirão das Cruzes, a Marivã, Serralhau e o Córrego do Cupim. Essa delimitação da Bacia das Cruzes, interessante que o limite dela é exatamente a Rua José Barbieri Neto. A José Barbieri Neto ela é o limitador entre a Bacia das Cruzes, de um lado, e a Bacia do Paiol, do outro lado. A gente vê aqui à esquerda do mapa está a Chácara Flora, as represas ali que fazem parte da Chácara Flora, ligando até a região do Vale Verde em cima. E, para centralizado à esquerda, está o Córrego do Serralhau, e Córrego das Cruzes. Bom, a gente vê que tem uma ocupação urbana bastante intensificada em algumas áreas e tem áreas ainda livres, com vegetação densa e com vegetação baixa. E aí tem um mapa com potencial área de risco para erosão.
área que vai carrear partículas para o Córrego das Cruzes e aumentar a possibilidade de erosão em algumas regiões. Quanto mais desmatada a área, quanto menos vegetação densa tem a área, mais possibilidade de... Mas essa análise não se faz só assim. Mas uma das análises é essa, a relação da ocupação do solo com a possibilidade de erosão para o Córrego das Cruzes. Além disso, existem outras questões apontadas no estudo, como despejo de dejetos de lixo doméstico nas áreas da Bacia das Cruzes, nas áreas verdes, alguns descuidos nas execuções de obras de grande impacto, como parcelamento do solo, ou obras de infraestrutura, sem o cuidado para que a terraplanagem, os resíduos, as partículas, elas sejam carreadas para o córrego. Então, existe um problema durante a execução de obra, que isso observado nesse relatório é um problema grave que a gente tem no município hoje, e problema pós-ocupação, em que existe carreamento desde partículas de ruas que são de terra, como partículas de área pavimentada, associado a um mau uso mesmo das pessoas que despejam até lixo doméstico nas áreas de mananciais. Então, existem ações de diversas ordens que precisam ser feitas, inclusive um maior cuidado, fiscalização durante a execução de obras de grande impacto, não apenas um controle do que se pode edificar ou não e uma educação ambiental de quem mora nessa região. Existe diferença de um bairro de outro? O que a gente viu até numa ação de fiscalização é que é geral, especialmente onde tem obra, as pessoas acabam despejando entulho, resíduos da construção civil direto na área verde. Então, a gente tem um trabalho grande de educação ambiental. Esse diagnóstico da Bacia das Cruzes mostra um comprometimento dessa bacia. Nós estamos focando na área de ocupação urbana, que é o que interessa, porque, além desse estudo que mostra potenciais áreas de erosão, também existem já áreas de vossoroca na área urbana consolidada. A gente tem, ao longo do Córrego do Marivã, algumas vossorocas, que elas estão se intensificando, estão crescendo. São obras caras, são obras de infraestrutura que exigem um investimento grande do poder público ou de investidores privados que vão empreender na região através de contrapartida. E esse mapa ele mostra algumas coisas importantes para a gente. Nós temos a área do Imperador, que já é uma área consolidada, ela é uma área com menor potencial de erodir o Córrego das Cruzes. As áreas que estão por ocupar ainda e que têm uma vegetação baixa, elas têm um potencial maior. Onde já está, por outro lado, onde já está urbanizado, existe um problema de drenagem e existe um problema do escoamento dessa drenagem para os córregos. Então, a gente tem problema da área urbanizada e da área a urbanizar. A área que está em edificação, que está em construção, e a área já construída. No córrego Serralhal, ainda existem áreas livres, áreas com bastante potencial construtivo. A área do Marivã existe um potencial construtivo reduzido. Tem bastante área, a ocupação já está quase inteira realizada e tem bastante área pública. Tenho poucas glebas para um possível investimento na região. Bom, antes de eu entrar na alteração, ainda sobre esse mapa. Existem algumas regiões pontuais, tanto no Serralhal como no Marivã, que têm potencial de erosão, de erosão do córrego. E existe uma grande área ainda a ser urbanizada, mais na região nordeste, nordeste, em que não tem muita coisa construída, mas é área que não tem grandes vegetações e as matas ciliares estão pouco formadas.
Essas regiões, como ainda tem um potencial construtivo grande, o que isso significa? Tem área vazia grande e é possível empreender. Então, a ideia é que a gente tenha mais rigor nas compensações ambientais e, nas áreas que a gente tem menos potencial construtivo, a gente consiga incentivar o potencial das áreas glebas ainda vazias para que esses possíveis e futuros investidores, como contrapartida, tenham a compensação ambiental. Então, o olhar, nesse momento, está para a região que está mais urbanizada, que nós não temos muitas manobras. Na verdade, não tem quase manobra nenhuma hoje para pensar em investimento público e privado trabalhando junto. Face a esses levantamentos que nós temos hoje, a gente tem algumas alterações propostas. A primeira é o RIV, a alteração do anexo 8º da Lei Complementar 850 de 2014, que é o plano diretor. O RIV, o que é o RIV? Relatório de Impacto de Vizinhança. Ele é um instrumento urbanístico previsto no Estatuto da Cidade, que é a lei federal que versa sobre o ordenamento urbano, que indica o que o município pode fazer e o que ele deve fazer para ordenar a produção da cidade, de forma que ela seja benéfica para quem produz, para quem usa e para o poder público que ordena e fiscaliza. Esse instrumento RIV, ele tem um impacto, ele tem uma característica importante, que ele não mede só as questões técnicas que a gente já pega em outros projetos. Ele mede possíveis impactos em serviços públicos, possíveis impactos de adensamento populacional, impacto em transporte coletivo, porque existe uma análise de população, ou durante a obra, ou durante o trabalho, se for um empreendimento de caráter comercial ou de serviços, ou de moradores novos, se for um empreendimento de caráter habitacional. E esse aumento populacional ele cria algumas necessidades específicas, depende do perfil socioeconômico do objeto, do foco daquele empreendimento. Então, assim, o RIV, hoje, desde 2017, a gente tem cobrado esse instrumento urbanístico dos principais impactadores da cidade, que são os empreendimentos habitacionais, prédios, condomínios, loteamentos, que, na lei de 2014, embora no texto da lei esteja indicada a obrigatoriedade do RIV, nos anexos, os empreendimentos de maior potencial de impacto, eles estão livres da apresentação do RIV. Então, eu tenho uma lei federal que me obriga a pedir, eu tenho um plano diretor com os artigos falando do RIV, da obrigatoriedade dele, mas na tabela, na hora que vamos ver quem que vai apresentar o RIV, incoerentemente, quem mais tem impacto não deveria apresentar. Então, isso é uma correção que tem que ser feita no plano diretor urgentemente, porque é através do RIV que a gente consegue cobrar determinadas contrapartidas. Contrapartidas para investir em posto de saúde, para investir em escola. Não, mas esse empreendimento não tem impacto nisso. Então investe num sistema de lazer, investe na melhoria de alguma infraestrutura urbana ou algum serviço público. O RIV ele é um instrumento de compensação socioambiental. E ele precisa ser regulamentado, né? A gente começa pelo plano diretor, é o primeiro passo para a gente conseguir regulamentar. Nós estamos discutindo o RIV no Compua. Todas essas adequações que nós estamos propondo, nós já discutimos no Compua desde agosto do ano passado. E existe a indicação positiva do Compua, do Conselho de Planejamento Urbano de Araraquara, para dar sequência a essas alterações neste momento. Bom, o RIV é um instrumento-chave. O RIV é o que faz com que exista esse equilíbrio, essa compensação socioambiental dos empreendimentos. Bom, a substituição, essa é uma outra adequação simples, a substituição de mapa do AP, da Lei Complementar 850, é o mapa 10. O mapa 10 ele está o de 2014, o mapa do AP hoje é outro. A gente precisa, e o plano diretor nosso, a matriz desse plano diretor é de 2005, ela já prevê ampla participação popular nas decisões urbanas. E o orçamento participativo está previsto no nosso plano diretor desde 2005. Então, a gente precisa substituir esse mapa e garantir esse instrumento. Como medida para uma medida ambiental importante, até indicada já no relatório do DAE,
Nós temos no plano diretor, eu vou voltar um pouquinho só para... Nós temos no plano diretor o CIECO. CIECO é Corredor de Integração Ecológica. Todo córrego, todo veio d'água, ele tem a área de APP, área de proteção permanente. Além da área de proteção permanente, na cidade de Araraquara existe o CIECO, que é esse Corredor de Integração Ecológica, que ele faz uma transição entre a área urbanizada e o leito do rio. Essa transição acontece até para que a gente consiga ter atividades menos impactantes. Então, o CIECO permite algumas atividades de lazer, permite ciclovia, pista de caminhada, algumas atividades específicas, passando pelo início da vegetação até chegar na APP, que a APP é para mata ciliar. Só que, sem esse corredor de integração, acontece que a APP não consegue se formar no ambiente urbano. Não existe essa faixa de transição. Então, o CIECO, no plano de 2005, ele era de 70 metros. Em 2014, ele passou para 50, e a gente verificou que existe um impacto grande de 50 para 70. A proposta é voltar para os 70 metros, para a gente garantir esse corredor de integração ecológica para as áreas que ainda não têm ocupação urbana. Então, onde existe... porque a cidade não está inteira por se fazer, a cidade já existe. Onde está urbanizado, o que deveria ser CIECO, mantém-se urbanizado. As áreas que ainda estão por serem ocupadas, áreas de expansão urbana ou grandes vazios urbanos, se aplicaria o CIECO novamente de 70 metros, não mais 50. E tem se mostrado importante tanto para essa formação da vegetação da área de APP, para a formação da vegetação de mata ciliar, como essa área de transição ecológica mesmo. Então, é possível, no CIECO hoje, a gente permite as lagoas de detenção, que são as drenagens sustentáveis. Então, ele tem uma função bastante interessante que, desde 2005 até agora, a gente percebeu que o CIECO ele é um grande instrumento urbanístico e ele precisa voltar a essa medida original de 70 metros. Alteração de zoneamento em duas regiões específicas da região noroeste, entre a José Barbieri Neto, córrego do Paiol, e glebas próximas do córrego Marivã, as glebas que ainda estão livres, que não sofreram urbanização, que existe ainda a possibilidade de potencial construtivo. Bom, essa alteração do zoneamento, nosso zoneamento ele tem nomes específicos, mas esse nome ele significa também coisas específicas em relação ao ordenamento urbano. Zoemi, hoje, essa região entre José Barbieri Neto e Córrego do Paiol é Zoemi Aeio Acite. Zoemi Aeio Acite significa Zona Especial Mista, Área de Especial Interesse Urbanístico, Área da Cidade de Transição e Expansão Urbana. Então, onde a gente vai ver no mapa, que é um verdinho, é o Aeio, Zoemi Aeio Acite, é a área de expansão urbana. É a área prevista no plano para expansão urbana por diversos fatores. Zopre Aeio é zona predominante residencial, é área de especial interesse urbanístico. Zopre, ali na região do Marivã, de Zopre Aeio para Zoemi Aeio Acop. O que é Zoemi Aeio Acop? Zona especial mista, área de especial interesse urbanístico, área de ocupação prioritária. Então, pelos nomes, a gente tem pistas do que se imagina para essas regiões. Então, a Zopre Aeio é área especialmente residencial, com uma densidade baixa, com uso predominantemente residencial. Zoemi Aeio Acop é área mista, área de especial interesse urbanístico e área de ocupação prioritária. É a área que está já na área consolidada da cidade e que, na ordem de ocupação do município, seriam as áreas de ocupação imediata, porque já tem infraestrutura, seriam as áreas melhores para empreender.
Zoeme a Euacite seria a zona especial mista, área de cidade de transição, expansão urbana. Então, o direcionamento da cidade, o crescimento dele está para a região noroeste. Esse é só para ilustrar o mapa do AP hoje, como é que ele está dividido, quais são as regiões, sub-regiões. Imagino que vocês todos participem das plenárias do AP, nas sub-regiões de vocês, depois nas plenárias regionais. Nós temos hoje, está acontecendo OP na região do centro. Está aqui no Wallace, está aqui do lado, mas não vai dar tempo das duas hoje. Esse é o mapa do OP, dividido nas regiões. Nós temos hoje 11 regiões no mapa. Esse é o mapa que está vigente desde 2017, mas ele precisa ser substituído no plano diretor, porque ele faz parte do plano diretor. Esse é o zonamento da cidade hoje, né? A gente tem... Vamos situar aqui. Na região norte, a gente tem o Vale Verde, tem o Selmidei. Ali começa a Bacia das Cruzes, tem algumas nascentes da Bacia das Cruzes, e elas chegam até quase o centro do mapa, ali na captação de água. A José Barbieri Neto, ela sai ali da captação, passa pelo zoneamento Zoeme a Euacop, amarelo, passa pelo Parque Planalto, que é Zopre a Eio, zona predominantemente residencial, e adentra um pedaço de Zoeme a Euacite, aquele roxinho lá em cima, o Zopag, depois outro pedacinho de Zoeme a Euacite e acaba o perímetro urbano. Tem um grande cinza que fica à esquerda do mapa, que no nosso plano diretor é chamado de Zorur. Zorur é fora do perímetro urbano e ele é uma região mista, rural e urbana. Seria a próxima seria a próxima área de expansão urbana. Então, Araraquara, por esse mapa, esse estudo ele reflete um pouco de 2005, tem algumas coisas que estão mantidas, porque a base do nosso plano diretor ela é muito boa. A gente tem um plano diretor muito moderno, condizente com o Estatuto da Cidade. Ele precisa de alguns ajustes, mas que precisa de um diagnóstico maior para a gente entrar na revisão geral. Esse plano diretor ele indica esse crescimento para a região noroeste, exatamente porque eu não tenho as rodovias que estão embaixo, Washington Luiz, essa diagonal nesse sentido, e a rodovia que vai para Ribeirão Preto, que está aqui embaixo, nesse outro sentido. Então, eu tenho a cidade contida por essas duas rodovias, com todos os problemas que implica ultrapassar a rodovia, com todas as obras de arte que precisam ser feitas no viário, com todas as licenças que a gente tem que tirar. Obra de arte, quando a gente chama na construção civil, são viadutos, são pontes, são grandes rotatórias. Então, existe uma dificuldade em se incentivar o crescimento para baixo. Não é que ele não vai acontecer, mas ele tem um limitador, existe um custo para isso. Na região, a gente ainda tem Aquífero Guarani, a gente tem a região na Bacia das Cruzes em cima. Nós temos algumas áreas que não na região sul-oeste, que não existe, que tem algumas barreiras naturais também para serem transpostas, mas aí é de uso e de ocupação que tem hoje. Então, a área com menor dificuldade para crescimento, com menor investimento para crescimento, é a região noroeste. Por isso que está previsto no plano. Então, nós estamos apontando alterações na região noroeste e alterações específicas no córrego do Marivã. Na região noroeste, lá no verdinho, lá em cima, perto do roxo. A ideia é alterar esse trecho do zoneamento, que ele está entre o córrego do Paiol, que vai voltar para o Cieco de 70 metros, e a Barbieri Neto, no perímetro urbano. Qual que é a ideia da alteração desse zoneamento? Desde que o plano... Essa região ela era a região de expansão urbana, era permitido lotes mais próximos do tradicional. Em 2014, essa região,
o zoneamento foi mantido, mas o parcelamento do solo previa lotes acima de 500 metros quadrados. Hoje, no município, a gente tem um loteamento acima de 500 metros quadrados que foi aprovado de 2014 para cá. Não é a realidade mais do mercado imobiliário. Por quê? Porque o custo da terra está caro. Se em 2005 eu comprava um lote no Parque Gramado por R$ 7.500, hoje um lote no Parque Gramado custa R$ 60 mil. Um lote de 250 metros. O preço da terra, isso a gente está falando mercado popular. Alguns condomínios fechados, aquela região do Piemonte, que tem vários condomínios fechados. Até 2005, 2006, a gente comprava um lote por 30 mil, até 40 mil reais. Hoje, um lote custa 190. O preço da terra é o que está fazendo a procura por tanto os empreendedores fazerem lotes menores, como as pessoas terem capacidade financeira para comprar lotes menores. Lotes de 500 metros quadrados, a gente teve uma aprovação de 2014 para cá. Então, não é um parcelamento compatível com a área de expansão urbana. A ideia de trazer esse zoneamento do Zopriaeio, que é um zoneamento predominantemente residencial, que é a característica que a gente vê a procura desde antes de 2014 para cá, são de empreendimentos ou loteamentos fechados ou loteamentos abertos, mas residenciais de baixa densidade. Geralmente, as áreas de expansão urbana elas têm essas características de uma densidade mais baixa e de loteamento horizontal. O crescimento com expansão urbana, com verticalização, com incentivo à verticalização, não é a ordem muito coerente das coisas, porque a verticalização ela está associada com áreas mais consolidadas. Então, é potencializar o solo de áreas urbanas consolidadas. Áreas de expansão urbana, geralmente, isso é uma constante nas cidades. Obrigada. Agora fica mais fácil. Áreas de expansão urbana, os primeiros empreendimentos que acontecem nessas áreas de expansão são loteamentos abertos ou fechados, mas a densidade baixa. Então, a ideia... Eu ia apontar lá, não adianta nada. Então, a ideia... Deixa eu voltar. Essa região, a gente tem essa alteração de zoneamento do Areio a City, que essa é uma contradição do plano. Essa região ela prevê uma densidade altíssima, de 700 habitantes por hectare, mas com lotes de 500 metros quadrados. Hoje, não existe nada na cidade que se assemelhe a esse tipo de empreendimento nas áreas de expansão. Então, a área de expansão está funcionando como um torniquete, na verdade. Então, a ideia é trazer esse zoneamento que tem, dentro o zoneamento que a gente tem na cidade hoje, um impacto esperado mais baixo. Um parâmetro urbanístico sozinho não quer dizer nada. Um parâmetro urbanístico sozinho ele pode melhorar alguma condição ou outra, mas só verticalizar ou só horizontalizar não quer dizer qualidade. Tudo vai depender de análise técnica também, dos impactos que esses empreendimentos têm, do impacto de vizinhança, do impacto de trânsito, do impacto ambiental, no rigor dessas análises e no rigor da fiscalização. A gente imagina, por exemplo, que a Chácara Flora ela não vai ter impacto nenhum na Bacia das Cruzes. Ela tem um impacto menor, mas ela tem um impacto... Assim, esse estudo mostrou para a gente aprende bastante o tempo todo com os estudos e os diagnósticos técnicos. A rua de terra, quando chove, ela carrega a terra para as nascentes e acaba erodindo, contribuindo para a erosão. Então, só uma coisa ou outra não quer dizer nada. Os parâmetros urbanísticos, é o conjunto deles e os conjuntos de instrumentos urbanísticos que vão dizer se a cidade vai ser produzida com qualidade ou não. Então, a gente pode induzir algumas coisas, mas é o rigor ao longo da implementação e da ocupação que vai dizer se vai ter qualidade essa alteração ou não. A outra alteração, então, a gente percebe
que nós estamos propondo aqui de alteração do zoneamento coincide exatamente com a região que a gente precisa duplicar da Barbieri Neto. Qual que é a ideia? Quase uma operação urbana consorciada. Então, esses empreendimentos que vão estar lindeiros ou próximos a José Barbieri Neto vão duplicar essa via. Esse investimento que a gente espera é de mais de 5 milhões total. Então, esse investimento ele vai ser empregado paulatinamente. Essa é a inteligência do planejamento urbano. A gente conseguir associar interesse público com a produção privada da cidade. Quem produz a cidade é o empreendedor privado. Quem constrói loteamento, quem constrói prédio. O que o poder público tem que fazer é direcionar aquilo que é de interesse naquele momento e fazer as mitigações necessárias para os problemas que a gente tem naquele lugar, naquele momento. Então, a ideia é esse zoneamento aqui. Por que a gente não está mexendo? Porque outra incongruência do plano, esse zoneamento já permite fazer tudo. Esse zoneamento já permite fazer várias coisas, inclusive os loteamentos de 250 metros quadrados, que é o padrão do Zopriaeio. Ok? Então, essa é a não necessidade de mexer nesse parâmetro. Ele já permite, só que ele está uma ilha, né? Ele está uma ilha no meio de um zoneamento bastante... Parece um parâmetro urbanístico pequeno, mas que, na verdade, está funcionando como um torniquete para o desenvolvimento. A outra área, eu vou voltar e deixar onde a gente vai mexer, é aqui. Aqui é o Marivan. Ó, Edio. Não pega lá. Aqui é o Marivan. A maior parte dessa parte do Marivan aqui, onde está atrás do Savenhago, próximo da Maurício Galli, são áreas públicas. Tem área verde, sistema de recreio, área institucional, e são áreas que têm bastante degradação ambiental, tem áreas com vossorocas grandes, que faz um tempo já que elas estão monitoradas e estão aumentando. Isso exige um investimento grande por conta da drenagem que a gente tem na região do Imperador, que acaba despejando. Um dos problemas da área já urbanizada é a drenagem e como ela chega no córrego. Da área não urbanizada ainda, existem outras questões. E a ideia, esse bairro aqui é Vila Harmonia, Vila José Bonifácio, Fonte, Santa Angelina, que tem um zoneamento, são áreas já ocupadas, que tem uma característica predominantemente residencial e que essas áreas mantêm. O que a gente tem são glebas aqui, nessa margem do Marivan, que elas não estão ocupadas ainda, e o zoneamento é o Zopriaeio, é o zoneamento residencial, com uma baixa capacidade construtiva, mesmo numa área já consolidada. Então, a ideia aqui, é voltar o zoneamento no Zoeme, Aeio, Acop. Toda essa região aqui era Zoeme, Aeio, Acop. Mas a região já urbanizada, com características predominantemente residenciais, ela se mantém dessa forma. Agora, a região de gleba, a proposta é adequar ela para o zoneamento que existia, aumentar o potencial construtivo e esses empreendimentos, se saírem na região, eles contribuírem para a recuperação do Marivan. É uma das... Também seria, assim como a Barbieri Neto, ele tem uma característica de quase uma operação urbana consorciada. Aproveitar esforço privado, capital privado, para uma melhoria urbana que hoje é premente no município. A captação de água do Córrego das Cruzes, ela tem sofrido perdas constantes. Nas áreas em que ainda tem bastante área livre para empreender, a gente imagina que vai ser possível paulatinamente, aumentando o CIECO e com uma fiscalização e uma coerência maior do que é pedido como medida mitigadora, ainda existe essa possibilidade de reverter. Onde já está consolidado, a gente enxerga um potencial para o córrego Marivan. O Serralhau ainda tem bastante área livre, também tem potencial construtivo, e o córrego do Marivan não, só tem essa região para potencializar a construção.
Então, essas são as duas propostas de alteração de zoneamento. Aqui são alguns parâmetros para a gente entender. Índice de área privada e área pública, índice de ocupação, são muito próximos. Índice de aproveitamento também são próximos, mas as densidades são diferentes. As densidades e o parcelamento do solo, né, o tamanho do lote, é o que faz a diferença nessa ocupação do potencial construtivo de cada área, da vocação de cada área. Não dá para ver? O slide? Zopri Aeio. A gente tem índice de ocupação. Índice de ocupação 60, aproveitamento 1, aproveitamento máximo 1. Esses índices de figura e fundo, eles são mais parâmetros para a gente. Índice de permeabilidade. Deixa eu mudar isso aqui, eu também. Índice de permeabilidade 20, cobertura vegetal 10. Então, eu tenho. Isso aqui é infraestrutura. E densidade bruta e densidade de população de trabalho. Densidade de 50 a 80. ZOEMA e o ACOP, que é a ocupação prioritária, a gente tem 1,5 de básico, 3,5 de máximo. Como é que saiu do básico para o máximo? Com outorga onerosa. Então, existe um potencial construtivo, pode-se chegar a 3,5%, contanto que tenha outorga onerosa. Outorga onerosa significa ou recurso para o Fundu, para o Fundo de Desenvolvimento Urbano, ou investimento em medida mitigadora específica. Densidade de 150 a 700 habitantes por hectare. ZOEMA e o ACIT, que é a zona mista de área de transição e expansão. Os principais parâmetros urbanísticos: 50 de ocupação, 1 de aproveitamento, 1 de máximo, 30 e 30 de permeabilidade e cobertura vegetal, de 150 a 700 habitantes por hectare, igual a ZOEMA e o ACOP. Então, esse zoneamento aqui, o ZOEMA e o ACIT, ele sofreu algumas alterações, ele ficou um pouco esquizofrênico. Porque 700 habitantes por hectare é para ter uma verticalização intensa. É uma área mista. E é uma área de expansão urbana com um lote de 500. É uma mistura de parâmetros urbanísticos que não se conversam. Então, ela tenta permitir a expansão urbana, mas ela não permite nenhuma expansão urbana. Com lote de 500 metros quadrados. E são esses três, né? A gente ainda tem outras áreas, mas que não estão na alteração. Bom, eu encerro aqui, depois da longa apresentação, mas acho que precisa detalhar, explicar de onde elas surgiram e por que elas estão assim. Obrigado à sala, secretária. Quero agradecer a presença do vereador Porsani aqui presente, do vereador Rafael De Angeli, do vereador Elias, e já estava presente o Jefferson Achuda e o Lucas Greco. Abro para fazer o plenário. Vocês querem fazer uma consideração? O Nilson? Jailson? Já. Quer fazer ou aguarda a pergunta? Pode ser? Então, quem quiser se inscrever, gente, fala o nome, o bairro onde mora, e pode usar o microfone aqui que está sendo gravado para tirar as dúvidas, as questões. Foi o que eu disse, essa é a primeira audiência pública, até para apresentar o projeto, até para a Câmara também. Depois a gente vai ter uma outra audiência também com os vereadores, com a população e com as pessoas que estão aqui também para tirar outras dúvidas. O Marcelo se inscreve. O Marcelo, pode usar. Você tem 5 minutos, pode ser? Rodrigo. Pode usar.
Uma boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade de participar na condição de cidadão e na condição também de presidente da Associação dos Moradores do Parque Planalto. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a anteproposta ela não ficou disponibilizada no site da Prefeitura, né? Nós não conseguimos achar, localizar, de modo que resta prejudicada essa audiência pública em relação ao conhecimento do que se está sendo colocado aqui, né? As planilhas que estão sendo colocadas aí no telão, não conseguimos enxergar, né? Então, nós entendemos que, não estando a anteproposta lá no site da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, nós entendemos que essa reunião, essa audiência pública, ela é prejudicada porque, previamente, nós não temos conhecimento dessa proposta. Num segundo momento, a Associação de Moradores, eu não posso falar por ela, porque a audiência pública ela foi convocada de uma forma tão apressada que, para eu poder falar em nome da Assembleia, da Associação dos Moradores do Parque Planalto, eu tenho que convocar uma audiência, uma assembleia com os moradores, para eles me disserem se nós, enquanto associação, somos favoráveis ou não ao que se está sendo colocado. E, na medida em que eu não sei, não conheço o que é a anteproposta, eu não posso chamar uma assembleia com os moradores para poder questionar ou perguntar aos moradores se nós somos a favor ou contra, uma vez que quer se colocar em vigência o RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança, e nós somos vizinhos do que se pretende fazer aqui no município. Tá? Então, são esses detalhes que a gente quer colocar agora. Uma terceira situação é que a Prefeitura ela elege premissas básicas como meio ambiente, mobilidade, estudos hídricos para poder fazer a alteração. Eu entendo que as demais situações são perfumarias, perto do que está se pretendendo colocar ali, né, na região do Parque Planalto, de modo que o meio ambiente tem que ser preservado. E quando a gente brigou, em 2014, por manter lotes de 500 metros, foi justamente para evitar a especulação imobiliária que vem se dando aqui no município de Araraquara. A gente está falando de assoreamento da região lá do Ribeirão das Cruzes, assoreamento ali da região do Parque do Córrego do Paiol. E, infelizmente, o que se viu foi a permissão, né, de loteamentos, de empreendimentos, às margens da represa, às margens do córrego. E nós estamos voltando a permitir tudo isso. E agora, com a possibilidade da gente ver o desmembramento do plano diretor, a redução da metragem dos lotes, eu acho que até para 200 metros quadrados. Então, se a gente está falando em preservação de vida, na rodovia José Barbieri Neto, onde passam 12 mil veículos por dia, quando a gente fala em colocar, em desmembrar aquelas áreas em 200 lotes, nós estamos falando em, pelo menos, em 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, nós estamos falando em mais de 1.000 carros de moradores sendo colocados naquela região, né? Então, nós estamos falando em precarizar a mobilidade urbana, né? E o que nós temos ali de dados enquanto moradores, na condição de que há realmente muitos acidentes naquela via, mas os acidentes ocorrem por imprudência, né, por negligência, pessoas que às vezes saem alcoolizadas ali de alguma festa, como saem de bares também por aqui. Tá? Então, é muita imprudência, muita negligência, muita alta velocidade numa rodovia que é pedagiada, né, não tem suporte algum do pedágio naquela região. Nós não temos fiscalização alguma da Prefeitura naquela região de modo a conter esses excessos. Então, o que nós vemos ali simplesmente são radares confiscatórios, né? Porque já está justamente no trecho predominantemente residencial, não está no trecho de estrada. Então, o que nós vemos ali são radares confiscatórios e não existe nenhuma medida mitigadora para poder fiscalizar efetivamente aquela rodovia. Então, se há acidentes ali, há sim por conta de omissão da Prefeitura. E nós não podemos permitir que aquela região ela seja adensada, ela seja usurpada com lotes que sejam menores do que 500 metros quadrados. Né? O empreendedor, se ele quiser, ele vai ter que discutir muito a questão ambiental, vai ter que discutir muito a questão de mobilidade urbana, porque ali nós temos o Ribeirão das Cruzes e nós temos o Córrego do Paiol,
que não trata apenas de irrigar a nossa cidade. Nós temos Jaú, temos Ribeirão Bonito, que depende desse rio. Eles irrigam o rio Jacaré, se eu não me engano. Então, não adianta a gente degradar essa região, mais essa região, né? Porque hoje deve ser de 2 ou 3, 4, 5 proprietários, transformar essa região em propriedades de 200 metros quadrados, que atingiriam praticamente 1.000, 1.500 lotes nessa região. E nós temos exemplos hoje, que é o Selmi Day, né, uma urbanização desastrosa, onde nós jogamos uma parte muito importante da nossa população tão distante da cidade, carente de serviços públicos. Nós temos agora o Vale Verde, uma região que hoje pena e sofre com a falta de estrutura, com a falta de água. Tem hoje, e nós estamos pretendendo transformar aquela região em alta densidade populacional. Tá? Então, eu quero que os vereadores, gostaria que os vereadores pensassem muito bem no que está sendo proposto nessa casa hoje. Tá? Essa audiência pública ela é praticamente esvaziada, porque a convocação ela não foi efetiva, o acesso aos estudos não foram disponibilizados. Né? Participei da reunião do Compua na segunda-feira, houve a aprovação para se trazer isso para cá hoje, mas sem disponibilidade de qualquer estudo. Não houve nenhum estudo colocado à mesa. Marcelo, um minuto para concluir. Tá? Muito obrigado. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Rodrigo. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou morador do Parque Planalto também e sou representante do COP, conselheiro do COP daquela região exatamente, né, da região Parque Planalto, Chácara Flora, Bueno, assentamento, etc. Bom, eu tomei conhecimento, eu como representante do conselheiro do COP, eu também sou conselheiro do Compua há um mês, mais ou menos, e desde então tomei ciência das alterações pretendidas, né? Na última reunião foi discutido com mais profundidade as questões. Eu já coloquei, nessa ocasião, algumas preocupações. Saulo está bem por dentro do que eu expus. E eu queria apresentar essas mesmas preocupações aqui na audiência. Né? Em relação às outras questões específicas do RIV, do CIECO, da atualização do plano, essas questões, acho que são do mapa do plano, acho que são bem coerentes e não tenho nada a questionar. Mas, especificamente, em relação a essa situação da duplicação e da operação de consorciado ou da contrapartida relativa à alteração do zoneamento e permitindo um loteamento com lotes menores do que estão previstos hoje para a região. Né? Primeira coisa, que se qualquer um perguntar para um morador da Chácara Flora ou do Parque Planalto se acharia interessante a duplicação da José Barbieri, eu tenho certeza que isso vai ser unanimidade, não é? Que vai todo mundo querer a duplicação. O problema é essa associação com o loteamento, com a mudança dos parâmetros de loteamento ali na região. Né? A gente já tem uma via, e não só a via, né? A gente tem gargalos de trânsito, especialmente ali perto da represa, na confluência entre a Napoleão Selmi e a Henrique Lupo, em que, principalmente à tarde e mesmo nos horários de pico, há um trânsito enorme e fica tudo parado ali. Né? Isso decorre especialmente daqueles novos condomínios que foram aprovados e que ainda nem estão totalmente habitados. Né? Então, ali a gente tem um nó de trânsito que, para mais do que a preocupação do trânsito em si, lá na região a ser duplicada, vai gerar impactos nessa região.
Os próprios condomínios novos ali, eles que ficam ali, tipo Anas, aqueles condomínios, eles têm duas opções. Eles sobem para Maurício Gale, para vir para o centro, ou eles vão pela Henrique Lupo e Napoleão Salmidei. Todas essas vias estão hoje, nesses pontos, congestionadas. Então, a questão primeira é, será que um loteamento nesse padrão que se está prevendo, 200 ou 250 metros, vai resolver qualquer problema, como contrapartida à duplicação? Vai resolver o problema ou vai agravar o problema? Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão qual é o objetivo, né, de fazer essa alteração? É a duplicação? O objetivo primordial é a duplicação ou é a permissão de que se gerem mais lotes naquela região? Porque, se for a duplicação e a duplicação não resolver o problema do trânsito, é uma proposta que não me parece razoável. Se for o loteamento, me parece menos ainda razoável, porque nas discussões lá da alteração do plano em 2014, a gente tinha muitas informações de que há muitos lotes urbanizados já, né, em regiões muito mais cheias de equipamentos, né, e que atenderiam muito melhor a necessidade de ocupação dessa região e diminuição da especulação. Não é? Então, por que facilitar um loteamento numa distância maior da cidade, do centro da cidade, onde você não tem equipamentos, aquela região, a escola mais perto é a que serve ao Maria Luísa, né, que está no Maria Luísa. E essa escola, certamente, já não vai ter capacidade para absorver, sei lá, 1.000 famílias que viriam a morar naquela região. Teria que, então, o poder público gastar mais dinheiro implantando equipamentos ali, né, escolas, creches, etc., posto de saúde, porque não tem nada naquela região. Então, por que não usar os meios, instrumentos urbanísticos que o plano diretor já fornece, né, que o Estatuto da Cidade já fornece, para que esses lotes que já existem e que não estão construídos, não estão edificados, possam vir a ser edificados, né? Que os proprietários sejam estimulados, vamos dizer assim, a construir nessas regiões que são muito mais centrais e que já dispõem dos equipamentos, né? Em relação à questão de ser 200 metros, 250 metros, 500 metros, eu acho que, efetivamente, apesar do argumento de que é difícil hoje você encontrar loteamentos maiores que 250 metros, 300 metros, né? Se ainda não é necessário o loteamento lá, a gente não precisa deixar para fazer isso agora, né? A gente pode esperar. Vamos estimular a ocupação dos lotes já existentes, na minha visão, antes de mexer com uma região que, se pelo menos fosse resolver o problema da duplicação, que, no meu modo de ver, é incerto, né? Acho que haveria outras opções. É isso, então. Ok? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Alguém mais se inscreve? Vereador Leixo Jack, se inscreve? Você tem 5 minutos. Por favor, pode usar o... Além do vereador Leixo Jack, alguém mais se inscreve? Então, no final da fala do vereador... Não, estou falando... Não, já encerro as inscrições. Bom, boa noite a todos. O que já foi colocado, só reforçando, realmente o projeto não veio ainda para a Câmara, né? E acho que temos razão inclusive, é uma sopa de letrinhas, né? A gente sabe que ZOP, aí, não sei o quê. Então, vai precisar ter tempo exatamente para analisar, para ponderar, né? Para aprofundar e depois emitir opinião. Então, estamos emitindo opinião, mas ainda, a grosso modo,
as mudanças, por exemplo, de 500 metros para 250, eu não tenho a menor dúvida que tem que ser aprovado. Não tenho a menor dúvida. E não é especulação imobiliária, não. De forma nenhuma. Não estou representando nenhuma imobiliária, nenhum empreendedor, não. Aliás, o que a gente observa é toda aquela região do Chalmidê, por exemplo, que era plantação, ou não tinha, era mato, plantação, sei lá o quê, naquela chuvarada que tinha, sem curva de nível, sem nada, aquilo que acarreava todo o material para vir assorear a represa aqui embaixo. Para quem não sabe, a Fazenda Três Irmãos, né, que inclusive é um dos pedaços que está previsto aí, é exatamente essa situação de uma área praticamente rural dentro da cidade, com chuvas intensas, é que estava acarreando material, como até hoje a própria Chácara Flora, todo mundo sabe o quanto que as ruas estão sendo rebaixadas, porque a enxurrada que vem para a rua está levando toda a terra assoreando a represa. Então, tem que ter medidas, como está tendo, pelo menos uma rua lá está sendo feito a galeria. Então, tem que implantar coisas para contenção. O fato de você ter 500 metros, como é que você vai conseguir incentivar alguém para construir em 500 metros? Não vai incentivar. Se deixar do jeito que está, que vai infiltração, porque não tem nada plantado, vai infiltrar. Parte, lógico, vai infiltrar parte. Mas uma boa parte também, até pela declividade, a água vai trazer tudo para o córrego. E não adianta, porque a área vai ficar inerte. Não tem loteamento, acho que o único que teve aí, de 500 metros, né? Mas não tem. Loteamentos bons é 250, no máximo 270, 280 metros. Então, não tem como matar a cidade, porque ela não cresce para o sul, por vários motivos, ela só pode crescer para o norte. Agora, tem razão, nós temos que pensar na conexão, né, nas ligações entre bairros, para não vir todo o fluxo, para como vem ali em frente à represa. Lá é um ponto que tem que ter um projeto de engenharia. Aquela ponte, inclusive, ela está até condenada até por capacidade de carga. Era um dos problemas da José Barbieri Neto, era aquela ponte lá, isso de muito tempo, que não se fala mais nada agora, né? Ela está baixa, ela tem que ser erguida e fazer todo um sistema, porque ali Mário Ananias desce, tudo conflui lá, e vai aumentar cada vez mais, ainda mais quando a gente não fizer as ligações entre os bairros que você livra, em vez de trazer tudo concentrado, você vai diluir o fluxo de trânsito por lá. Bom, dito isso, eu diria que nós vamos ter que esperar chegar o projeto, o que está se pensando, para que a gente possa analisar junto com os mapas, né, e que a gente avança. Mas, de antemão, quanto à área em si, eu sou, pelo menos, totalmente... Aliás, como já devia ter sido aprovado em 2016, que a gente já estava tentando aprovar, porque nós vamos matar a cidade lá, ninguém vai fazer mais nada com aquela área de lá. A cidade não tem para onde crescer, não cresce para cá, ela vai ter que crescer para o norte. Mas tem que ter todas as ponderações. Era isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Elias. Alguém mais escreve? Eu vou deixar lá concluir, pois pode ser, Marcelo? Pode ser, Sala, você quer fazer as considerações? Não. Eu acho que a gente tem uma preocupação, todos nós temos aqui a mesma preocupação, em ter um desenvolvimento para a cidade com qualidade, um desenvolvimento sustentável, não repetir alguns erros que foram cometidos. Isso acredito que essa casa, os planejadores, os executivo, as associações profissionais, todas as pessoas envolvidas com o desenvolvimento urbano, preocupadas com isso, pelo menos, a gente tem a intenção de não repetir alguns erros. Mas tem uma preocupação, que eu acho que é importante ponderar, é muito diferente especulação imobiliária de produção da cidade. Especulação imobiliária, a literatura, ela traz algumas coisas muito específicas, e nós temos em Araraquara. O que nós estamos tentando ordenar é uma expansão urbana de fato para uma região que já estava previsto isso,
Então, não é uma novidade dentro do plano, mas criar as condições para que essa expansão aconteça. Ela, ao contrário do que foi só um parâmetro urbanístico, ele não quer dizer muita coisa isoladamente. Então, ter lotes de 250 metros no mínimo, ou 200 se for interesse social. Até hoje, aquela região não mostrou essa vocação nesse momento. Pode ser que mostre futuramente. Este parâmetro, isoladamente, ele não quer dizer nada. Se eu olho para o zoneamento da região hoje, ele me permite uma densidade de 700 habitantes por hectare. Então, hoje, o zoneamento que nós estamos propondo para a região hoje, ele prevê de 50 a 80. Então, realmente, é uma sopa de letrinhas. Um zoneamento sozinho, um parâmetro urbanístico, ele não quer dizer nem que vai ter qualidade, nem que vai adensar. Não vai adensar. A proposta é de ter um crescimento horizontal compatível com o resto da cidade. Não é um adensamento. Adensamento é quando a gente trabalha com verticalizações em massa numa região. Não é isso que está sendo proposto. Essa audiência é a primeira audiência de apresentação da proposta. O projeto não foi protocolado, não vai ser protocolado a posteriori. A gente vai levar essas considerações essa audiência a gente faz para ouvir, a gente faz para entender e explicar. A oportunidade de falar sobre esse assunto são poucas alterações, são parâmetros pequenos que nós estamos falando, não é uma revisão do plano inteiro, também não é um material extenso a ser lido e entendido, e não há material além do que foi apresentado hoje. Disponibilizará no site, de fato, eu achei que já estava. Essa discussão que nós estamos fazendo hoje aqui, ela foi feita a primeira vez no Compua, em 2018, em agosto de 2018. Dentro do Conselho, ela foi discutida ao longo de um tempo. Nós esperamos esse diagnóstico do DAI ficar pronto para a gente poder ter segurança de qualquer medida, qualquer alteração, especialmente no tamanho do CIECO, ou essa proposta, quase uma operação urbana na área do Marivã. Então, uma prudência que a gente teve foi esperar ter estudo técnico, de fato, para a gente poder propor qualquer medida com segurança. E nós estamos discutindo o assunto, nós estamos apresentando essa proposta para ouvir, mas ela tem que ser entendida. Ela tem que ser entendida que loteamento com baixa densidade não adensa. Loteamento com baixa densidade ocupa a cidade tradicional, não é chácaras. Isso de fato. Na revisão de 2005 já não era previsto chácaras. 500 metros quadrados não é chácara. 700 habitantes por hectare, isso é adensamento. Isso é adensamento e ele tem que acontecer na área adequada para isso. Ele tem que acontecer dentro da cidade, não na área de expansão. A área de expansão, o primeiro crescimento que se vislumbra, que se imagina, até porque a cidade vai se amoldando, as ruas vão criando as características de serviço, de comércio. Com o tempo é que as áreas de expansão vão criando as suas características, as suas vocações, e vai dizer qual área vai verticalizar, qual área não vai. Em relação a equipamentos nas áreas de expansão, é para isso que o RIV tem que ser um instrumento. Ele é um instrumento poderoso. É para isso que ele serve. Para ter um incentivo, para ter uma mitigação do impacto que cada empreendimento vai fazer. Tem região que a gente espera não, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, vários empreendimentos, a gente junta esse RIV para reformar uma escola que vai atender aquela região inteira, o que está acontecendo com o Leonor, lá no Parque Infantil, o que está acontecendo com a Escola Carmelita, lá no São José. Os vazios urbanos, hoje, o que a gente observa na cidade, depois do Minha Casa Minha Vida, alguns produtos imobiliários eles despontaram. E os predinhos de 4 pavimentos eles são um deles. E esses predinhos eles têm ocupado o vazio urbano da cidade. Então, porque são glebas de 10 mil a 15 mil metros quadrados que se procura. Então, a gente vê, mas esse diagnóstico ele ainda precisa ser mais aprofundado, até para pensar em instrumentos de ocupação da área da cidade, como o IPTU progressivo, alguma coisa nesse sentido,
para ver onde que a cidade já está ocupando os vazios urbanos, onde é necessário que se tenha algum estímulo maior para que aconteça. Mas a gente vê a cidade está crescendo para dentro, com alguns produtos imobiliários específicos. E esses produtos imobiliários específicos, a gente aplicando o RIV começou a ser aplicado no município de 2017 para frente. Até 2017, ele não foi aplicado com esse viés de compensação e de mitigação. Ele está, de fato, ajudando a construir, a refazer uma rede de equipamentos públicos, de saúde e de educação. Então, um instrumento importante, a gente tem que entender o RIV, a outorga onerosa, o PGT. O PGT é o Polo Gerador de Tráfego, é o nosso estudo de relatório de impacto de trânsito. Quais medidas mitigadoras no trânsito? Quando a gente fala da região noroeste, ela é muito maior do que esse quadrante que a gente definiu, exatamente porque é um quadrante controlado de expansão. Eita, não abre? Na Barbieri. Isso. Aqui. O que a gente imagina para a área de expansão da cidade, esse zoneamento é isso? Toda essa região verde aqui. E esse roxinho. E esse roxinho. Nós não estamos passando... olha só. Estava, eu não percebi. Nós estamos falando do lado de cá do paiol, nós não estamos pensando em transposição do paiol nesse momento, porque, de fato, a gente não quer espraiar o crescimento da cidade, ele é um crescimento controlado, existem diversos proprietários nessa região, tem mais de 20 proprietários de terra, isso não é uma questão pontual. A gente está falando dessa região aqui, exatamente porque é um vetor de crescimento e ele tem um tamanho controlado, com algumas barreiras físicas específicas. O paiol, aqui, essa avenida que é a do Maria Luísa, e a Barbieri Neto, um braço do paiol aqui. Essa região. Então, a gente está falando de um quadrante da área de expansão urbana que está prevista no plano, e a outra área de expansão, o outro anel de expansão urbano futuro, é essa área de Zorur, que aqui a gente já está no lajeado. Né? Então, nós estamos desse lado do paiol aqui. E aqui, área de ocupação prioritária, já na malha da cidade consolidada. Sem interferência, né, com esse viés de recuperação do córrego do Marivan, que ele precisa de investimentos pesados nesse momento. Em relação à duplicação da via, a duplicação da via, se ela acontecer antes do investimento, ela vai estimular o crescimento dessa região da cidade. Quanto melhor a infraestrutura de uma cidade, ela naturalmente é um vetor de crescimento. Então, acontecer a duplicação da via, junto, ela vai carregar um potencial construtivo com ela, uma procura de potencial construtivo e a natural procura para o desenvolvimento daquela região. Então, quanto melhor a infraestrutura de um bairro, se a gente melhora a priori ou melhora depois, o que acontece é que ela, por si só, ela é um vetor de crescimento. Então, vias estruturadas têm essa característica. Melhorar a via é só uma questão de imprudência de motoristas? Claro que não. Se fosse isso, eu não precisava duplicar via nenhuma. Não tinha via com perfil diferente. Todo mundo andava direitinho numa rua de 9 metros, de 12 metros. Isso não se sustenta. A qualidade do tráfego ela está atrelada, lógico, ao motorista, mas a qualidade da via que se é construída no lugar. Ela tem que ter capacidade para aquele tráfego, senão ela é potencial de risco. Isso todos os manuais de trânsito dizem. Então, não é uma questão de imprudência, é uma questão de condição de tráfego. E isso tem que ser melhorado, de tráfego. E isso tem que ser melhorado. A ideia é a gente dividir por isso que o planejamento urbano ele é importante. A cidade ela não vai parar onde ela está. A cidade vai se desenvolver. A gente tem que criar as condições para a cidade se desenvolva
com qualidade, com as preocupações que a gente tem que mitigar, tanto para o futuro como resolver problema do passado. Bom, Marcelo, alguém mais do Marcelo se inscreve, gente? Então, depois da fala do Marcelo, eu encerro as inscrições, tá certo? Não, já vou anotar aqui, tem o Rodrigo, Zé, né? Zé Olavo, quem mais? Então, os três, por favor, 5 minutos. Eu espero que, a partir da minha fala, os proprietários daquela região, os empreendedores que buscam aplicar seus recursos ali, não se assustem, porque o intuito, né, da Associação dos Moradores do Parque Planalto é justamente a partir do intuito da Secretaria de Desenvolvimento, que elegeu premissas como meio ambiente, mobilidade urbana e estudos hídricos, né? Eu entendo que, quando a gente elege o meio ambiente como uma premissa importante para poder urbanizar uma cidade, eu acho que a gente não pode descartar isso. E eu acho que é um ponto, né, inegável, né, que qualquer associação de moradores não pode fugir a essa responsabilidade também de participar desse processo, de ser colaboradora desse processo. E é lógico que a gente quer que os empreendedores, os proprietários dessa área, tenham essa visão de preservação do meio ambiente, porque a gente está falando hoje de gastar dinheiro com recuperação do Córrego das Cruzes, a gente está falando de gastar dinheiro com recuperação do Marivã, e a gente está falando de tentar evitar gastar dinheiro com o Córrego do Paiol, né? Se a gente, daqui 10 anos, chegar e fizer alguma coisa sem muita responsabilidade, como é que a gente vai enxergar Ribeirão Bonito, Jaú, Boa Esperança, que dependem desse córrego aí, para poder irrigar o Rio Jacaré? Falou, está faltando água lá em Boa Esperança, vai faltar a partir daqui. Olha quantas nascentes, quantos mananciais a gente tem aqui em Araraquara. Então, eu acho que, quando a gente elege o meio ambiente, a gente tem que tratar isso com muito respeito, com muita consideração, com muita garra. Aquela área que a gente está falando de alterar o zoneamento, ela teve, sim, uma valorização que se deveu aos moradores que acreditaram naquela região, é lógico. Agora, falar que a erosão ou o assoreamento da represa lá da Flora é culpa da Chácara Flora, isso não é. A Chácara Flora ficou abandonada 40 anos. São ruas em cima de ruas, descendo ali, todo dia de chuva, toda hora de chuva. Então, agora que o poder público acordou um pouquinho e está implantando, nós ganhamos aquele investimento no AP. Então, nós conseguimos arrancar aquele investimento que está indo para a Chácara Flora a partir da participação popular. O poder público não foi lá e colocou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Nós arrancamos no AP, porque, se nós não tivéssemos ganho, não tinha investimento lá. Então, são 40 anos de Chácara Flora correndo terra a partir da rua e não de dentro dos lotes, a partir do abandono da Chácara Flora. A mesma coisa com o Parque Planalto. Eu moro no Parque Planalto há 26 anos. Há pouco tempo nós estamos vendo máquina lá para cuidar das ruas, né? A questão de mobilidade urbana. Há mais de 10 anos a gente fala que a duplicação a partir da represa, ela tem que fazer reserva para a mobilidade de bicicleta. E o poder público não deu atenção. E nós falamos que nós vamos travar aquela rodovia se não tiver preservação de faixa de ciclista. Nós falamos que nós não vamos deixar. A prefeitura tinha um terreno em frente ao Jeca Tatu, apto a fazer uma duplicação boa, um balão bom, fez parceria, fez permuta com um particular, perdeu aquela área. Quando a prefeitura foi lá para fazer um balão respeitoso, falou, essa área não é mais da prefeitura. Nem o secretário de Obras do Desenvolvimento Urbano sabia. Tá? Então, o que a gente quer é trabalhar uma parceria com os empreendedores, que não seja 500 metros. Ninguém está travado nos 500 metros, mas que também não seja 200. Porque a gente não está pensando se a minha chácara vai valorizar, se o terreno vai valorizar. Eu estou pensando, gente, daqui 10 anos, o que vai virar aquela região ali. Tá? Nós vamos gastar de novo para recuperar o córrego do Paiol.
Tá? Então, é essa consideração que eu acho que a gente deve ter, um para com o outro. Tá? Eu não penso só nos meus filhos hoje, não. Eu acho que para o meu filho a questão está bem precarizada. Eu estou tentando ver alguma coisa para o meu neto, porque para falar em preservação para mim, hoje, no meu tempo de vida, eu acho que não tenho mais, e nem para o meu filho. Mas para os meus netos eu acho que dá tempo ainda. E eu acho que essa colaboração com quem é proprietário, com quem é grande empreendedor que pretende investir naquela região, eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que sentar. Tá? A gente não está colocando areia na engrenagem de ninguém. Tá? Eu acho que quando a gente faz as coisas sozinho é uma coisa, mas quando faz em parceria, eu acho que a coisa dá para tocar. E é muita responsabilidade para se fazer as coisas nessa cidade. Tá? Eu agradeço a colaboração, a compreensão. Tá? Estamos aptos a conversar. Obrigado, Marcelo. Marcelo, até para contribuir um pouco também, uma das preocupações desde quando a gente entrou aqui nessa casa, nós fizemos até uma indicação para a administração que nada, quando for duplicar aquela rodovia, se não tiver a ciclovia, essa casa aqui não aprova. Ciclovia que liga até o trecho da represa, até o trecho também, que já está sendo feito as regras, que não tenha, que tenha que se colocar a ciclovia nesse trecho também. E no outro trecho, se não tiver ciclovia, essa casa aqui não aprova. Então, é uma proposta que a gente até fez aqui, tá, para incluir no plano diretor, no plano de mobilidade urbana, nesse trecho é a ciclovia mesmo, é a duplicação, mas com a ciclovia. Se não tiver, nós não aprovamos aqui nessa casa, pode ter certeza disso. Beleza. No trecho de baixo, acho que todo mundo já percebeu que já não dá, não cabe, não cabia e não cabe ciclovia. A proposta que eu estou fazendo, e já fiz, é sair pela Mário Ananias, que tem a entrevia delas lá é mais de 6 metros, então dá para subir e pegar agora o trecho novo lá em cima, ela faz a curva e entra agora nessa parte nova da duplicação, que lá vai ser possível fazer a duplicação. Então, já fiz essa sugestão para o Nilson Carneiro, já fiz para a nossa secretária Sálva e estou fazendo agora de público, que é um jeito de viabilizar a ciclovia desde aqui de baixo, mas saindo aqui de baixo pela Mário Ananias. Obrigado, Elias. O próximo inscrito é o Rodrigo. Só para reforçar, acho que um ponto que não foi respondido, a questão de fazer novo loteamento ou propiciar que esse loteamento ocorra nesse momento, né, é que eu questionei se o motivo é duplicar, qual é a razão primeira dessa iniciativa? É a duplicação? É gerar mais lotes para a cidade? O que eu questiono, não porque eu seja contra novos empreendimentos, é porque tudo que eu li a respeito de urbanismo está baseado em cidades compactas, em não deixar vazios urbanos, né? Então, a minha pergunta é, por que propiciar mais lotes vazios, já que a informação que eu tenho também é que há muitos lotes urbanizados vazios em toda a cidade. A informação que eu tive em 2014, eu não lembro muito bem os dados agora, mas é que nós teríamos lotes urbanizados já prontos para mais 20 anos de crescimento, né? Eu não sei se essa informação é exatamente essa. Então, não é uma questão, vamos fazer loteamento em todos os lugares, não é essa a questão. Justifica-se diminuir o padrão de lotes e estimular um loteamento a uma distância tão grande da cidade, se a gente tem já lotes prontos, e a questão consorciada com a questão de se o objetivo principal é a duplicação ou é o novo loteamento, né? Qual que é a razão primordial aí? Segundo, acho essencial, a Sálva acabou de dizer, não sei se eu entendi errado, que os documentos que suportam esse projeto de alteração do zoneamento, principalmente lá naquela região,
são esses documentos mesmo. Mas eu esperava, e até tinha entendido isso na reunião do Compua, que há um estudo sobre o trânsito já, e sobre o quanto esse loteamento vai afetar o trânsito e quais são as soluções efetivas para os gargalos que a gente já tem, né? Eu acho que isso é essencial como ponto de partida para essa discussão, né? Sem a abordagem desse problema, eu acho que é difícil, porque a gente vai falar, não, e depois a gente vai resolver. Acho que isso tem que estar sendo discutido ao mesmo tempo. Tá? Então é isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Próximo, Zé Olavo. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Só queria abordar alguns pontos. Eu sou engenheiro, tenho mestrado em conservação do solo, trabalhei em projeto de arrima. Eu queria colocar algumas ponderações, até vendo outras cidades, os grandes exemplos. Tá? Eu acho que a analogia que foi feita no Minha Casa Minha Vida, no Seu Me Dei, não é correta. Nós estamos falando de terreno de 250, com 30% de cobertura vegetal, né? É um terreno que garante uma segurança de infiltração de água no solo. Estamos aumentando o CIECO. Né? Então, a gente está fazendo, sim, contribuição para o meio ambiente. A cidade de São José do Rio Preto é uma cidade que todo mundo sabe, hoje é a melhor cidade do estado em questão ambiental. Ela foi feito um trabalho, um projeto muito análogo a esse, na represa de captação da cidade. Tá? Eu fiz o reflorestamento na margem da captação da cidade. Terrenos de 250 a 300 e poucos metros, com 80% de ocupação, porém, condomínios bem feitos, com captação de água, com todo o traçado para contornar águas de chuva, etc. Hoje, quem quiser ver, de finais de semana, tem provas de triatlon nessa represa, que é ao lado dos empreendimentos, e o pessoal nada na represa. Tá? Então, eu acho que não é uma ameaça para o córrego do Paiol, porque a gente está fazendo os dispositivos adequados, estamos trabalhando com terreno com 30% de ocupação vegetal, tem área verde nessas áreas também, que a gente contempla em Araraquara. Então, acho que o projeto foi muito bem embasado. Eu acho que está tendo mais um apego emocional da cidade não crescer do que um aspecto técnico. Né? Em 2014, foi passado para 500 metros quadrados por uma decisão que foi uma decisão de última hora emocional. Não teve nenhum estudo para 500 metros. Tá? Infelizmente, o plano diretor de 2005 já contemplava terrenos de 350 metros com 70% de ocupação. Né? Então, acho que vamos traçar bem a história. Outra coisa, a construção civil é importante para a geração de emprego, sim. Então, e outra coisa, a gente não vai apertar um botão, vai sair 10 empreendimentos. A gente tem que pensar no plano diretor, daqui 10 anos, daqui 5 anos, tem que preparar isso. O comentário que eu vejo, que eu ando o estado inteiro, é que Araraquara não tem mais áreas para loteamento. Você vê no mapa de Araraquara, não tem vazio urbano. Acabou os vazios urbanos. Araraquara foi feita uma urbanização bem feita. As gestões que passaram fizeram um bom trabalho. Teve alguns problemas? Teve. Igual teve em todas, mas acho que muito menos. Então, acho que o projeto, parabéns pela indicação, eu acho que os vereadores vão entender, vão captar a necessidade, e acho que tem tudo para a gente fazer Araraquara cada vez melhor, principalmente nessa região, que é uma região muito bonita, vai propiciar uma bela urbanização. Obrigado, boa noite. Obrigado, Zé Olavo. Só para contribuir rapidamente, Sala, eu vejo que existe, principalmente quando se fala da duplicação para resolver um pouco do trânsito daquela região. E não só vários empreendedores, como você disse, são 20 empreendedores que talvez queiram investir naquela região ou mais, mas buscar outras alternativas, que você tem no fundo do Damão, se não me engano, a estrada Mário Eugênio, ou talvez conhecida como estrada municipal, que seja também uma alternativa também de acesso, ou entrada ou saída, e também no Parque Planalto, a última rua também do Parque Planalto,
que seja também uma outra alternativa de entrada e saída, até ampliação, se tiver outros investidores daquela região ali, para ligar, porque não fique só essa principal, mas para cá também que consegue ter outra alternativa de saída e de entrada para o bairro e para aquela região. Vou fazer as últimas considerações, prometo que eu serei breve. Rodrigo, eu concordo plenamente com você com a questão de ocupação de vazio urbano. Mas uma questão que é fato, que do plano de diretor de 2005 para cá, ele acabou fazendo com que a cidade crescesse para dentro. A gente ainda tem vazios urbanos, tem vazios urbanos históricos. Esses vazios urbanos, alguns deles estão sendo ocupados agora, a partir de 2017, quando teve a alteração do PGV, que vocês, vereadores, conhecem bastante bem. Nós tivemos um incremento de IPTU grande no município inteiro. E isso acabou fazendo com que várias dessas áreas elas fossem, que ainda não tinham sido ocupadas, existe uma procura, existe estudo de viabilidade e existe empreendimentos em andamento exatamente pelo preço do IPTU ter aumentado bastante. Então, é até prudente a gente não pensar em IPTU progressivo agora, porque aumenta demais a necessidade de desovar áreas que a cidade não tem potencial para adquirir, para absorver no mercado. Existe uma diferença grande entre déficit habitacional e demanda. Déficit é falta de moradia. Demanda é desejo de moradia. A demanda a gente não controla, não tem como mensurar, porque ela tem muito a ver com o momento econômico. Qual é a demanda? A gente tem estoque de terra urbanizada na cidade há décadas. Esse estoque diminuiu de mais ou menos 30 mil lotes lá para 2010, hoje ele está em 21 mil. Esse estoque ele é histórico. A cidade sempre teve um estoque de terra urbanizada, de lote. E aí o lote é individual. Assim, um proprietário tem a casa dele e tem mais 2 lotes. Nessa situação, os instrumentos urbanísticos eles não se... Isso é demanda, é desejo da população, é patrimônio, é individual. A gente consegue aplicar instrumento urbanístico para estimular crescimento para glebas, para terrenos grandes. Isso aqui, historicamente, está no Estatuto da Cidade, inclusive. Mas, de uma forma ou de outra, esse estoque de terra urbanizada ele é grande, mas ele vem diminuindo. Isso impediu que a gente tivesse um número absurdo de loteamentos sendo aprovados na cidade? Não. Apesar de todo o estoque de terra urbanizada que a gente tem, de lote pronto, lote com a matrícula, lote lá numa quadra normal, lá no meio do Harmonia, lá no meio do Santa Angelina, lá no Gramado, no Paiol, na cidade inteira. A gente tem lote urbanizado sem ocupação. Isso não impede que a cidade tenha demanda por loteamento novo. Esse mapa, a gente ainda não ocupou todos os vazios urbanos, mas não existe mais tantas glebas grandes em área urbanizada para ser ocupada. A gente tem a parte amarela do mapa, que é a ocupação prioritária, ela está se completando. Nós estamos chegando na fase de pensar na expansão, mas na expansão, ainda que a gente está pensando num quadrante controlado, com via de acesso à principal Barbieri Neto, mas, o Edio bem lembrou, atrás do Dama, eu tenho uma outra área, que ela já é uma penetração natural dessa região, e aqui, pelo meio do Maria Luísa, existe outra diretriz viária que vai se confirmar com o tempo, porque ela naturalmente já é uma diretriz viária. Então, a ideia de urbanizar o quadrante, e não só um trecho dele, é criar a possibilidade tanto da Barbieri Neto, como criar alternativas na área nesse quadrante aqui que a gente está falando, entre a Barbieri e o Paiol. Então, a ideia é, de fato, ter uma região da cidade com um direcionamento controlado, com um direcionamento de viário e com a preocupação ambiental. Sim, ela está presente. A única forma da gente manter intocada a natureza é não ter nenhuma atividade antrópica. Não ter nem cultura e nem cidade. Não ter agronegócio e não ter cidade.
O que a gente precisa é criar instrumentos, e aí não é só o plano diretor. Se o plano diretor não for bem aplicado, não tiver fiscalização e não tiver análise técnica de medidas mitigadoras, o plano diretor também é letra morta. A gente precisa atuar nessas três frentes. A legislação, a análise técnica, o que o poder público entende que é necessário, esse é o nosso papel, e a fiscalização do que está sendo feita. Se qualquer parte desse tripé falhar, a possibilidade da gente ter outros problemas, como a gente já teve na cidade, ela é enorme. Então, o plano diretor sozinho não garante, ele indica, ele tenta apontar os caminhos. Se a fiscalização não acontecer e se a análise técnica, as medidas mitigadoras não forem adequadas, só o plano diretor não segura. Não segura os problemas urbanos. Tá? Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Essa é a apresentação que a gente queria fazer desse momento que a cidade tem e sim, estudo técnico é no projeto. A gente tem a demanda de mobilidade nessa região, mas não tem projeto de tudo, não tem projeto. A gente tem que indicar quais são os caminhos para melhorar. Mas projetos, diretriz, estudo, levantamento é diferente de projeto. Tá? Agradeço a atenção de todos. Olá, obrigado. Só para... Como você falou de especulação ou de expansão, eu noto da região que eu moro, no Secap. Não sei se vocês conhecem a região do Secap. Infelizmente, nós temos lá vazios urbanos, sim. Áreas de 130 mil metros quadrados, que é de um proprietário. Área de 70 mil metros quadrados, que é de um proprietário. De 30 mil metros, que é de outro proprietário. De 100 mil metros, que é de outro proprietário. E detalhe, vários empreendimentos que tentaram vir, que até a gente acompanhou na prefeitura, tentou fazer alguma coisa naquela região. Mas chegava na hora. O valor que, às vezes, algumas imobiliárias da cidade avaliavam, o metro quadrado custava R$60, o proprietário, que nem aqui mora, às vezes nem mora na cidade, mora em São Paulo, isso, aquilo, pede 130, 150. Ou seja, essa é a especulação. Aí, deixa lá o terreno parado, que a prefeitura está tomando as ações agora, sem calçada, sem limpeza. Aí, quando é a dengue, é a saúde, é isso, aquilo. Agora tem que atuar mesmo, pesado. Isso é especulador, que deixa a terra parada lá de 130 mil metros quadrados, de 100 mil metros quadrados, e não faz nada, de um proprietário só. Agora, quando você tem um terreno na cidade, você tem 2 terreninhos, você tem que cuidar também, mas aí não é especulação. Ele compra para o filho, compra para o outro, às vezes é o direito. Mas essas regiões precisam, com certeza, resolver isso daí, senão fica, assim, aqueles vazios urbanos lá. Então, quero agradecer a presença da sala, agradecer a presença do Adércio, do Nilson Carneiro, vereador Rafael, vereador Porsani, vereador Elias, vereador Lucas, e a vocês aqui, Marcelo, que contribuiu com o debate, o Rodrigo contribuiu com o debate, o Zé Olavo contribuiu com o debate. É isso, a gente tem que debater muito mais do que esse projeto. Essa foi a primeira audiência pública, vai ter um prazo para se discutir de novo, marcar uma outra data, para a gente vir aqui. Esses profissionais vão estar aqui de novo, vocês aqui, até, de repente, discutir, aprofundar mais do que vai ser viável e o que não vai. Depois, quem vota o projeto somos nós, os vereadores. O projeto vem com as alterações e nós vamos analisar, pensar naquilo que é bom para a cidade como um todo, para a gente votar. Então, agradeço a presença de vocês, quem está nos ouvindo, nos assistindo, e uma boa noite a todos. E hoje é dia de Santo Antônio, viva Santo Antônio.